Vamos lá, gente? Vamos começar? Recomeçar? Maria Clara está aqui. Tô aqui. Tudo bom, Maria Clara? Oi, Isabela, tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom Posso dia. começar a compartilhar a tela? Pode, fica à vontade. Para a gente não perder muito mais tempo, a Maria Clara, eu assisti uma palestra dela, uma aula dela no OSTRA, né, um grupo de estudos ali de marcas e direitos autorais, justamente sobre memes. E aí eu gostei tanto que eu chamei ela, né, para falar aqui para a gente. Ela tem uns casos super bacanas. Vou deixar você se apresentar, Maria Clara. Ela fez mestrado na academia do INPI, não foi? Isso. Uhum. Só estou abrindo a tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Estamos vendo. Beleza. Bem, gente, bom dia a todo mundo. Estava acompanhando aqui a discussão do Rafael, excelente apresentação. Até difícil falar depois de uma discussão tão acalorada. Primeiro, agradecer ao MPI, na figura da Isabela Pimentel, por esse convite. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse curso. Eu tenho um disclaimer. Eu sei que esse curso não é voltado para pessoas com formação em direito, nem com formação necessariamente em propriedade intelectual. Mas a minha ideia hoje dessa apresentação é passar para vocês medidas práticas, tanto de proteção em relação a memes, quanto de mitigação de riscos. E para isso eu vou precisar falar um pouco de juridiquês. Mas é por uma boa causa e eu espero que não fique chato. Bom, eu me chamo Maria Clara, sou advogada aqui em São Paulo, no escritório Fialho Salles Advogados, de propriedade intelectual e proteção de dados. Eu sou graduada em Direito pela UFPE e fiz mestrado no INPI em proteção em propriedade intelectual e inovação tecnológica. Minha pesquisa de mestrado foi sobre paródias de marcas e os limites do direito de exclusivo concedido pelo direito de marcas e pelo direito autoral e como as paródias poderiam ser exercidas dentro desses limites. Bom, vamos começar. Como o tempo é apertado, eu acho que seria mais eficiente se a gente abrisse para perguntas no final e fizesse a apresentação primeiro. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí no chat que eu vou acompanhando. Vocês estão vendo os slides passando? Tipo, passou do primeiro? Beleza. Oi, Pablo! Então tá. A nossa apresentação hoje, ela não podia começar sem uma definição de memes, sem uma conceituação de memes. Bem, o termo meme, ele surge numa obra da biologia evolutiva. Um livro chama O Gene Egoísta, de um autor que chama Richard Dawkins, que publicou em 1976, um livro que fala como os genes, eles são replicadores de informação. Eles transmitem informação de uma sequência genética para outra. E aí, no livro, o Dawkins cria uma hipótese de que é possível que outras coisas também funcionem como replicadores. Ele fala como exemplo quando uma pessoa cantarola uma música, outra pessoa escuta essa música e começa a cantarolar essa música meio que sem saber exatamente onde ouviu ou de onde essa música vem. E aí ele diz que esses outros replicadores que funcionariam como genes seriam chamados de memes. E o meme é uma palavra que ele escolheu porque deriva do grego mineme, que significa aquilo que é copiado. É uma característica dos memes, a cópia. Então, para o Dawkins, da mesma forma que os genes são responsáveis por transmitir a nossa herança genética, os memes seriam responsáveis por transmitir nossa herança cultural. A partir da década de 80, essa hipótese do Dawkins ela é estudada por outros autores, dentre eles a Susan Blackmore. E a partir daí é que começam a surgir as bases do que a gente chama hoje de memética, que é um campo de estudo que pode ser abordado tanto pela semiologia, pela semiótica, publicidade, comunicação, letras. E para Susan Blackmore, os memes eles não podem ser entendidos somente como ideias. Eles seriam também comportamentos que são adquiridos por nós através de um longo processo de imitação social.
Como exemplo, eu cito o celibato. Os memes, eles começam a se aproximar do que hoje é o senso comum, as figurinhas da internet, quando a internet é popularizada. Nos primórdios dessa popularização, o conteúdo trocado entre os usuários era chamado de meme. E aí é que a gente vê os memes se aproximando do que a gente tem hoje, que é uma linguagem do meio virtual. Aqui a gente tem um exemplo de um meme, que esse é o Richard Dawkins, quem originou esse termo. E esse outro meme aqui é um meme conhecido, não sei se vocês já viram ele em algum lugar, que é o Socially Awkward Penguin. Ele é sempre um pinguim em situações constrangedoras. Nesse caso, agora, ele não consegue falar com garotas. Bem, muitas pessoas, é comum, quando a gente está lendo sobre memes, que eles sejam referenciados como paródias. E por isso, a gente vai tratar aqui um pouco do conceito de paródia. Eu separei 2 conceitos jurídicos que eu gosto para a gente trabalhar hoje em relação às paródias e também um conceito da teoria literária. Para Eliane Abrão, as paródias são obras literárias, teatrais, musicais, que imitam uma outra obra ou procedimentos de uma corrente artística ou um estilo, com objetivo jocoso ou satírico. Já para o José de Oliveira Ascensão, as paródias elas são um tratamento antitético do tema. Elas propõem uma visão contraditória e antagônica do original, mas elas não podem se resumir a reproduzir o tema original. Elas têm que ter o seu próprio grau de criatividade. Já para a teoria literária, as paródias não são uma obra, mas sim um gênero artístico em que é reproduzida ou imitada uma obra anterior, mas essa reprodução ela não tem a função de se fazer passar pela obra anterior. Ela tem a função justamente de se distanciar da obra anterior. E com isso ela cria uma ironia. Não necessariamente, para a teoria literária, a paródia tem um tom jocoso. Ela vai ter sim uma ironia crítica que vai distanciar da obra original, mas não necessariamente com a finalidade de criar humor. E é esse o caso do nosso exemplo aqui. Essa é uma paródia criada pelo Andy Warhol, com a Mona Lisa. A gente vê aqui a paródia sendo usada como uma repetição mediante diferenciação, uma imitação que se distancia. A intenção do Andy Warhol não era se fazer passar pela Mona Lisa. Tampouco era criticar a obra que ele usa como tema. A crítica é feita, na verdade, através da Mona Lisa e não a Mona Lisa. Essa crítica feita pelo Andy Warhol está enunciada aqui no título 30 é Better Than One, em que ele faz uma inferência de que seria preferível a quantidade de Mona Lisas à qualidade de uma Mona Lisa original. Então, como eu falei, os memes é comum que eles sejam chamados de paródias, mas eles são mesmo paródias? Bem, eles têm elementos em comum. Do conceito dos dois, a gente consegue perceber que ambos utilizam a cópia, a reprodução, a imitação de um tema anterior. E também eles são formas de criações intertextuais, ou seja, eles precisam que o receptor da mensagem tenha algum conhecimento sobre a referência que está sendo feita na criação do meme ou da paródia. Então, se a gente volta aqui no Socially Awkward Penguin, se você não sabe que isso se trata de um meme, parte de uma série, você vê somente a figura de um pinguim falando relatando uma situação em que ele está envergonhado. Você só tem acesso a metade do conteúdo que esse meme passa. Você não sabe que existe uma intertextualidade aí. Da mesma forma que a paródia, se você não sabe a importância que a Mona Lisa tem para a história da arte, você não vai conseguir entender exatamente a totalidade do significado dessa paródia do Andy Warhol. Mas nem sempre é interessante a gente tratar memes como paródias, porque, como a gente vai ver, as paródias elas são uma exceção ao limite, ao exclusivo autoral. E, por isso,
se você trata um meme como paródia, é mais interessante que ele seja tratado como paródia no sentido da teoria literária, um gênero artístico que usa um tema anterior. Mas é importante afastar o significado de paródia enquanto limite ao exclusivo oral, porque nem sempre isso vai acontecer. Bem, gente, eu separei essa apresentação em duas partes. Agora que a gente passou da conceituação, a gente vai para os reflexos jurídicos. A primeira parte dos reflexos jurídicos vai ser do criador do meme para a proteção de sua criação. Já na segunda parte, a gente vai tratar dos reflexos jurídicos de um meme em relação a direitos de terceiros, baseado nos temas que são utilizados para a criação de memes. Então tá, a proteção de um meme, o instrumento mais óbvio dentro da propriedade intelectual que serviria à proteção de memes seria o direito autoral, porque é ele que protege as criações do espírito. Um meme, na sua origem, ele não tem necessariamente uma aplicação industrial, ele não tem uma aplicação concorrencial, então ele não estaria dentro da propriedade industrial, ele seria mais facilmente encaixado como um direito autoral. Mas as marcas são um recurso usado pelos criadores de memes para se proteger, principalmente se existe a intenção de utilizar esse meme comercialmente. Além disso, esses dois instrumentos, eles não são exaustivos. A gente pode pensar, por exemplo, de um meme ser protegido enquanto uma estampa, ou seja, através do desenho industrial. Se a gente tem os requisitos da originalidade, novidade, aplicação industrial, a gente pode encaixar um meme enquanto conjunto de linhas e cores, ornamental, e que poderia ser protegido por uma estampa. Mas eu vou me ater nessa apresentação aos dois principais aqui, são mais usados. Bem, o direito autoral, como eu falei, ele protege as criações do espírito, que estão lá no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais. É um rol exemplificativo, que significa que, não estando a obra lá, ela ainda assim pode ser protegida, mas existe um rol, obras artísticas, científicas, literárias, coreográficas, que vocês estavam falando, fotográficas, enfim. E para a obra autoral ser protegida, ela precisa de dois requisitos, a originalidade e a externalidade ou exteriorização. A originalidade, ela requer que, para a proteção autoral ser concedida, é preciso haver um processo criativo. Ou seja, ela se relaciona com o princípio do contributo mínimo, que o Denis Barbosa fala, que deve haver um mínimo grau de criatividade necessário para que seja digno de proteção. Esse mínimo grau de criatividade, ele não pode se resumir ao óbvio, nem a combinação lógica de elementos pré-estabelecidos. É preciso que a obra em questão, além de nova, ela tenha um elemento objetivo que identifique a atividade criativa. Isso é importante a gente salientar que isso não significa que vai ser analisado o mérito artístico ou o resultado estético da obra, o domínio de uma técnica, etc. Isso não é relevante para a proteção, mas sim se é possível observar que ali há um contributo mínimo de uma atividade criativa do seu autor. Além disso, tem a externalidade, que também já foi pontuado hoje mais cedo, de que o direito autoral ele protege as criações do espírito expressas por qualquer meio que já exista ou que venha a ser inventado. Então, é uma limitação para que não sejam protegidas ideias meramente abstratas. É muito comum na prática da propriedade intelectual que um cliente chegue para você dizendo, quero proteger minha ideia. E aí, bem, o primeiro limite é esse, né? Essa ideia precisa estar expressa por qualquer meio. O que é protegido pelo direito autoral é o conjunto, ideia e suporte. Como a gente falou também mais cedo, já na apresentação do Rafael, o registro, no caso do direito autoral, ele é declarativo, ou seja, para existir a proteção, não precisa haver o registro. A proteção ela surge a partir do momento da criação.
mas o registro ele é interessante para fins de enforcement de direito e também para fins de aproveitamento econômico da obra pelo autor, porque é importante para se licenciar, para ceder os direitos sobre a obra e também para fazer prova da data da autoria e da autoria para poder opor esse direito a terceiros em caso de violação. Bem, eu coloquei esse sinalzinho aí para salientar o risco de um criador de um meme ao proteger a sua obra por direito autoral. É preciso ter especial atenção quanto ao requisito da originalidade quando isso for feito. Por quê? Porque se você está usando um meme já conhecido, por exemplo, vamos voltar lá no Socially Awkward Penguin, a mera combinação de elementos já conhecidos não é atividade criativa. Então, se você pega aquele meme e cria uma outra situação constrangedora para o pinguim passar, não está atividade criativa caracterizada aí, porque isso é óbvio. A atividade criativa está em alguém perceber que é engraçado um pinguim passar por situações constrangedoras. Então, é importante que, quando você cria um meme, que você quer buscar uma proteção autoral, ficar atento a se existe o requisito da originalidade na sua criação. Aqui a gente tem um caso muito interessante, que foi o caso que eu tratei justamente nessa palestra da Ostra, que a Isabela comentou, que é o caso do Pepe, the Frog. Eu não sei se vocês já viram esse meme, mas é um meme muito popular. E ele surge de uma história em quadrinhos, criada por esse americano, Matt Fury. O próprio Matt Fury coloca o Pepe no MySpace com essa legenda, Feels Good Man. E a coisa se populariza de uma forma assustadora, assim, foge completamente do controle do autor. Ele justamente colocou a obra no MySpace para que ela fosse ressignificada e fosse utilizada em vários contextos. Só que o Pepe começa a ser usado para um discurso antissemita. Tem um documentário que fala dessa situação, que é Feels Good Man, um documentário de 2020, que passou, não é tudo verdade, mas eu assisti online, eu não lembro se no Netflix, eu acho que sim, que fala da luta do autor para impedir o uso do Pepe, não em relação a qualquer uso, mas em relação ao uso que seja vinculado a discursos de ódio, que infelizmente o Pepe começou a ser popularizado. Bem, gente, eu tô indo muito rápido, eu falo muito rápido. Tá bom, obrigadão. Então tá. Como eu falei, uma outra possibilidade de se proteger o meme é por marca. O escopo de proteção de uma marca é a exclusividade dos sinais visualmente perceptíveis que sejam usados para distinguir um produto ou serviço dentro da concorrência. Dentre as diversas funções da marca, a gente pode dizer que a principal é a distintividade, porque se um sinal não é distintivo, ele não pode ser marca. A distintividade é justamente a capacidade da marca de, assinalando um produto ou serviço, passar uma mensagem para o consumidor de que é aquele produto ou serviço que supre as expectativas dele e aquele produto ou serviço é diferente dos demais, que podem ser semelhantes, idênticos ou afins, que estão disponíveis no mercado. A marca, ela também se submete ao princípio da especialidade, que é um limite ao exclusivo autoral, que trabalha junto com o complemento dele, que é a afinidade, em que um direito de exclusivo sobre a marca só vai poder ser exercido pelo seu titular, em regra, dentro do ramo de atividade econômica que ele atua. Então, se você tem uma marca ABC para biscoito, uma outra pessoa vai poder registrar essa mesma marca ABC para vestuário, por exemplo. Diferente do direito autoral, o registro de uma marca é constitutivo de direito. O direito de exclusivo e de opor esse exclusivo a terceiro só vai surgir a partir do registro validamente concedido pelo INPI, apesar de que antes disso existe uma expectativa de direito. Bem, e qual é o risco para se registrar um meme como marca? É que o meme ele não funciona
necessariamente como um identificador, né, de um produto ou de um serviço. Ele não funciona dessa forma. Então, a gente vê aqui que, apesar disso, ele é usado. Tem esse meme, que foi registrado na classe 35 para comércio de bijuteria, papelaria, vestuário, eu acho também. E o risco surge aí pelo Instituto da Caducidade. Por quê? O Instituto da Caducidade funciona no direito de marcas para impedir que sejam feitas reservas de mercado com palavras, sejam apropriadas palavras que não sejam utilizadas de verdade. Então, 5 anos a partir do registro, vai poder um terceiro reclamar que aquela marca, pedir provas de uso daquela marca, e se a pessoa que registrou o que queremos não estiver usando essa marca tal como registrada para assinalar os serviços que ela colocou na especificação, ela vai sofrer, o registro vai ser extinto, então vai ter pouca efetividade. Então é importante, se você escolher registrar o seu meme como marca, você faça o uso efetivo dele como marca para os produtos na especificação dentro dos 5 anos. Bem, esses são os reflexos jurídicos para o criador do meme, né? Para ele se proteger e poder fruir da sua obra. Mas agora a gente vai tratar dos reflexos jurídicos para direitos de terceiros. Porque, como a gente falou, os memes são obras intertextuais, então eles vão usar como um tema anterior alguma coisa. Às vezes, essa alguma coisa é um direito de terceiro. A gente tem aqui 3 situações que eu acho que são as mais comuns, que é o uso de obras autorais, o uso de marcas registradas e o uso de imagem de pessoas. Bem, para a gente entender quais são os limites ao direito de autor, é importante a gente passar rapidinho sobre quais são os direitos que esse sistema concede a um autor. A proteção autoral é feita por 2 tipos de direitos, né? Os direitos morais e os patrimoniais. Os morais, eles são aqueles que se relacionam com o vínculo criativo entre autor e a obra. O exemplo maior é a paternidade, que é o direito do autor de ser referenciado como criador daquela obra. Os direitos patrimoniais, eles se relacionam com o aproveitamento econômico da obra pelo autor. E, por exemplo, o direito de reprodução. Os direitos morais, eles não são transmissíveis, então eles não são passíveis de cessão ou licença. Já os direitos patrimoniais são sim. Inclusive, eles são um bom recurso para o criador quando ele precisa viabilizar economicamente a obra, principalmente se a gente está de uma criação que envolve um grande investimento, por exemplo, no cinema. Bem, a regra geral dentro do sistema autoral é que cabe ao autor fruir e dispor da sua obra. Então, a regra geral é que qualquer utilização depende da autorização dele. Mas isso não é absoluto, existem alguns limites. Eu trouxe aqui 2 limites que seriam aplicáveis aos memes. A reprodução de pequenos trechos, quando obra de qualquer natureza, e de obra integral, quando obras de artes plásticas. E as paródias, como eu falei, é um limite também. Bem, a reprodução de pequenos trechos, ela fala que o autor não vai poder impedir a reprodução de pequenos trechos quando obra de qualquer natureza e reprodução integral quando obra de artes plásticas, desde que a reprodução não seja o verdadeiro objetivo da obra nova, que a reprodução não prejudique a exploração normal da obra e que não cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. Isso é bastante subjetivo, mas é importante que o criador do meme, ao utilizar uma obra autoral, se pergunte: qual é a proporção da obra autoral que eu estou usando? Será que a proporção é tamanha que ela poderia ser caracterizada como o objetivo principal da criação nova? Ainda, como a obra original é ou pode ser explorada pelo seu autor? Ele já licencia essa obra ou pretende licenciar? E, por fim, qual é o impacto que a reprodução, ou seja, esse meme, causa ao autor da obra original? Ele implica algum descrédito ao autor? Isso pode ser prejudicial para ele explorar a obra por si próprio. Além desse limite,
a gente tem o limite das paródias também. As paródias, elas estão lá previstas no artigo 47, junto com as paráfrases, em que se diz que é livre as paráfrases e paródias, desde que não sejam verdadeira reprodução e que não impliquem descrédito à obra originária. Como a gente já falou aqui hoje, esse critério é subjetivo, porque a proporção da obra utilizada não está positivada e encontra respostas diferentes na jurisprudência. Além disso, o descrédito à obra original também é difícil aferição, porque frequentemente a paródia ela tem um tom crítico. Então, é possível que isso seja entendido como um descrédito em algumas situações. Eu coloquei aqui intuito comercial interrogação, porque esse é um argumento que a gente vê sendo usado até em decisões judiciais mesmo, para dizer que uma paródia não pode ter intuito comercial. Isso é uma grande discussão, mas a gente tem decisões no sentido contrário, que permitem uma maior maleabilidade. Principalmente a decisão da Falha de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma decisão de 2016, eu acredito, em que a Folha de São Paulo, né, o jornal, foi parodiado para um blog que se chamava Falha de São Paulo. E o STJ entendeu que, apesar de haver publicidade nesse blog, e assim, um intuito comercial na divulgação daquela paródia, era sim uma paródia, era sim um limite ao direito autoral, e estaria, porque dentro do artigo 47, o intuito comercial, ele não foi citado. Então, a lei ela não veda que exista intuito comercial para existir a paródia. Um outro caso interessante é o caso Hortifruti. Eu acho que vocês viram as paródias feitas com as músicas, né? A que ficou mais famosa, eu acho que foi Olha Que Couve Mais Linda, que é Olha Que Coisa Mais Linda, do Tom Jobim, né? Nesse caso também, se entendeu que, embora a paródia tenha sido feita para fins publicitários, ou seja, claramente um intuito comercial, ela estaria dentro do livre exercício da paródia, porque a lei não estabelece um intuito comercial como vedação. Aqui a gente tem esse exemplo de uso de obra autoral, o meme que é feito de obras audiovisuais, né, usando tanto o Baby Yoda do Mandalorian quanto o Yoda normal, regular Yoda do Star Wars. Eu não sei exatamente de qual filme é esse, Star Wars, mas enfim, é um exemplo aqui. Bem, e se você usa uma marca num meme? Bem, como a gente falou, as marcas elas têm uma aplicação comercial, né? O direito do titular é usar aquele sinal exclusivamente dentro do seu ramo de atividade para produtos, e ele pode opor esse direito para produtos que sejam idênticos, semelhantes ou afins. Além disso, lá no artigo 130, inciso 3º, tem que o titular tem o direito de zelar pela integridade material da marca e a sua reputação. Mas esses direitos também não são absolutos e eles têm limitações. A limitação mais interessante para a gente tratar hoje, com relação aos memes, é a que está no 132, inciso 4º, que fala que o titular da marca não pode se opor ao seu uso em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo ao caráter distintivo. Bem, a gente vê que, diferente do caso da paródia, o uso comercial é, sim, positivado como uma vedação à citação de marcas. Então, o uso de uma marca no meme representa riscos significativos e maiores do que o uso de uma obra autoral. Além disso, o prejuízo ao caráter distintivo é um critério que o criador do meme tem que se perguntar se a criação daquele meme com a marca pode acabar por prejudicar o funcionamento da marca enquanto identificador de um produto ou serviço. E isso a gente faz mesmo caso a caso. Aqui a gente tem esse exemplo de um meme feito com a marca Puma.
que a gente, inclusive a Puma, né, ela é uma das marcas de alto renome, concedidas pelo INPI, ou seja, elas são uma exceção ao princípio da exclusividade, elas estão protegidas em todos os mercados, e por isso o risco de criar esse meme é consideravelmente maior. Bom, gente, e aqui a gente tem o uso de imagens de pessoas naturais, que também é bem frequente, né, nos memes. As consequências jurídicas de usar a imagem de uma pessoa sem autorização são os direitos personalíssimos, principalmente o direito à imagem e à honra. A imagem é o bem jurídico que significa o conjunto de atributos, a expressão exterior sensível de uma pessoa que a identifica. A honra, ela é tanto a reputação que uma pessoa tem na comunidade, que é a honra objetiva, quanto o sentimento pessoal de estima, que é a honra subjetiva. Além disso, é possível que a imagem que você está usando tenha direitos autorais sobre ela. Se a gente está imaginando um retrato, então os direitos do fotógrafo, por exemplo. Se um meme está sendo criado com a imagem de uma pessoa sem autorização, com o intuito comercial, é interessante ter em conta a súmula do STJ, a 403, porque ela fala que o uso de uma imagem de uma pessoa de forma não autorizada, com intuito comercial, enseja indenização e não depende de prova de prejuízo, o que aumenta consideravelmente também o risco de criação de memes com imagens de pessoas se tiver um fim comercial. Aqui a gente tem 2 exemplos. Esse primeiro exemplo é o do seu João, que descobriu que a foto dele de anos atrás estava sendo usada para criar um personagem nesse canal de humor, de Cento a Vara, que é um canal de humor que criou, em torno dessa imagem, um personagem grosseirão, bronco. E o seu João se sentiu ofendido, não só pelo uso da imagem dele, mas também uma violação à honra, porque frequentemente, para criar esse personagem bronco, o canal usava mensagens violentas, falando de violência contra mulheres, violência contra a comunidade LGBTQIA+, enfim. Ele entrou na justiça e, em primeira instância, o Cento a Vara foi condenado a pagar uma indenização de 100 mil para o seu João, além de se abster de criar novos memes com essa imagem dele. Um outro caso é esse aqui do Chico Buarque, em que a capa do disco foi usada para uma publicidade de um shopping em Teresina. E a gente vê aqui que, embora a honra do Chico Buarque não seja necessariamente afetada, né, porque não está violando o sentimento pessoal de estima ou a reputação dele, houve o uso da imagem dele de forma não autorizada com o intuito comercial, que é a publicidade. Esse caso não foi judicializado, mas o Shopping Teresina foi notificado e removeu as publicidades, o que em si é um grande custo, né? Você faz uma campanha publicitária e depois tem que remover. E além dos direitos da personalidade do Chico Buarque, aí, estão sendo violados também os direitos autorais sobre essa imagem. O direito do fotógrafo e o direito do criador da capa, porque isso é a capa do disco, né? Os direitos da personalidade também não são absolutos. Eles precisam ser harmonizados com a liberdade de expressão. A gente tem um caso recente, que eu não trouxe a imagem porque eu não encontrei na internet, mas de um meme feito com o prefeito de Joinville, um ex-prefeito de Joinville, sobre um caso que foi amplamente noticiado na mídia, em que ele teria recebido propina. Nesse caso, o meme foi considerado, mesmo tendo sido usada a foto do prefeito e tendo sido vinculado à imagem dele a uma conduta que que ofende sua reputação, por se tratar de um fato conhecido e a crítica ter sido exercida dentro dos limites da liberdade de expressão, ou seja, não houve excesso, o meme foi permitido.
foi considerado legal. Bom, gente, agora que a gente passou os riscos, o susto, né, de o que não pode fazer, o que dá errado, tal, a gente passa aqui por 3 recomendações de criações de memes que sejam mais seguras. O primeiro deles é o uso de bancos de imagem. É importante que, para se fazer isso, se tenha atenção aos termos da licença, porque as licenças vão variar de um banco de imagem para outro. É uma boa solução se você vai criar um meme do zero. É importante olhar se a licença específica do banco que você quer usar permite o uso comercial e permite a modificação da obra, porque algumas licenças não permitem isso. Uma outra opção, se você não pretende criar o meme do zero, mas sim surfar, agregar a popularidade de um meme à sua marca ou à sua atividade, é licenciar. A gente tem aqui esse caso de sucesso, que é o Dinofauro, que surgiu como uma obra autoral, foi registrado como marca pelo seu criador na classe 28 de brinquedos, e hoje é licenciado para campanhas publicitárias, entre elas o Habib's. E eles usam a língua, né? A língua presa do dinossauro, que é que fonte de uma fifirra. Enfim, não sei falar o dinofaurês. Bem, além do licenciamento de memes, que é uma opção para quem quer surfar na onda de um meme já popular, é usar obras em domínio público. Vocês sabem que tem aquele portal, né, dominiopublico.com.br, em que existem várias obras que estão em domínio público e que podem ser utilizadas para a criação de memes. Bem, gente, é isso. Eu estou disponível aqui para as perguntas de vocês. Se vocês quiserem mandar no chat ou abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Incrível, Maria Clara, como sempre. Acho que a Mariana está perguntando qual o site, eu acho que é qual o site para as imagens de domínio público, né? É dominiopublico.com.br. Não é do governo.gov.br? Ah, é? Deve ser, então. Não sei. Eu acho que é, sim. E, bom, tiveram muitos comentários aqui. Vocês querem abrir o microfone e fazer seus próprios comentários? A gente está com um tempinho agora? Posso perguntar? Claro. Entre os músicos que usam TikTok, está começando a surgir uma situação bem interessante do pessoal pegar, de repente, vídeos existentes. Teve um que eu olhei, eu fiquei assim, pensando, né, no possível problema, que o cara pegou uma mulher que estava gritando sobre problemas de protesto e tudo mais, e ele, com a guitarra e um arranjo de bateria, ele criou uma música por cima do protesto dela, e mostra as duas imagens nesse meme. O cara criando uma música, tendo uma música toda harmônica em cima do grito dela, e o grito dela como a base da criação dessa música. E eu já vi isso com pessoas e eu já vi isso com gatos. O pessoal pegou uma briga de gatos, aquele miado, aquele conjunto de miados dos gatos nessa história, e ele criou também uma música. E aí eu fiquei pensando, de repente, poxa, a música que foi criada, de repente, se aquilo ali estoura como... Pensando numa situação absurda, né? Como uma música pop, e pega aquela melodia, cria uma música mesmo propriamente dita daquilo, como que vai ser o direito de criação disso? Porque é daquela mulher que fez aquele escândalo, é da pessoa que postou o vídeo dos gatos, originalmente os gatos brigando, ou é do cara que criou todo o arranjo musical e criou a música propriamente dita baseado naquele tema? Tá. Obrigada pela tua pergunta, Henrique. Eu acho que o maior problema que essa obra vai enfrentar não é nem a autoria, é que ela foi criada com a violação do direito de imagem dessa pessoa. Então, essa obra ela tem uma grande liability, né? Ela vai poder ser... ela vai estar sujeita ao risco de ter que pagar um dano moral aí à moça que teve sua imagem usada sem autorização. Vocês concordam, gente? Rafael, quer falar? Já acabou a apresentação, mas eu tô...
É um caso bem complicado e bem interessante, né? Porque você começa a pensar como é que essa obra vai ser usada, até que ponto esse grito por si só tem alguma proteção ou não. Quando você fala em direito de imagem, você tem essas limitações de se tem uso comercial ou não, porque se não tiver, pode ser que nem tenha problema, mas você vai lançar uma música e não vai usar comercialmente. É muito complicado. Foi o que a gente falou, né? A Maria Clara falou isso muito aqui, dessa junção de elementos e como é que você cria uma coisa nova a partir disso. E quando você cria, o que você faz com isso, né? Como é que você vai gerir isso? Como é que você vai explorar isso? É só um fim artístico em si mesmo? É simples, ele criou essa música para ser ouvida e degustada, ou ele vai, de alguma forma, explorar isso também? Como é que vai ser a monetização desse vídeo, por exemplo? Quem vai ter direito? Eu não tenho resposta, não. É bem complicado, sim. Porque no meme você tem o direito autoral e você tem o direito de imagem, né? Então são duas coisas. E aí, quando você bota gatinho no meio, claro, gatinho não tem direito ao uso da imagem. Mas a gente teve o caso do Grumpy Cat, que foi registrado como marca a carinha dele, né? Então foi utilizado o Grumpy Cat em alguns outros tempos. Teve aquele Chihuahua do Taco Bell também, que deu algum rolo também com ele para fins publicitários, porque nos Estados Unidos, né, eles se antecipam, ao contrário do que acontece no Brasil, né, e aí eles já registram como marca esses... É o próprio Doggle também, que virou um NFT, a Ana Paula deve falar dele daqui a pouco, também, né, são registrados como marcas figurativas, então tem esse outro viés também do meme, que é a proteção marcária. Isabela, engraçado, você levantou essa questão dos animais, né? Tem aquele famoso caso da selfie do macaco, mas a verdade é que se você pegar hoje, você tem discussões, inclusive, sobre o direito dos animais e qual é a extensão disso e quem é o titular disso. Há, inclusive, teses de doutorado sobre a questão aqui no Brasil, muito interessantes, porque de quem é aquilo, né? Inclusive, se você trata o animal como um bem semovente, então é o dono do animal, o tutor, ou não, o animal tem também o seu direito, ele é um ser vivo. Será que de alguma forma ele pode ser dado a ele algum tipo de direito, algum tipo de proteção? Como é que funciona isso? Eu acho que a inteligência artificial, sendo reconhecida como titular de propriedade intelectual, vai abrir essa brecha, né? Porque realmente a gente tem casos, o Pierre Brassal também, que fez o... Era um macaco, né? Eles fizeram na Noruega, teve um jornalista que fez toda uma exposição do Pierre Brassal, que era um pintor modernista e não sei o quê. Daí, no final, ele chegou até a vender uma obra, né? E era um macaco que estava fazendo isso, né? Era uma promoção do Jardim Zoológico. Então, quer dizer, você vai dizer... E é isso. Bom, agora não tem mais proteção autoral só porque era um macaco? Né? Enfim. Você comprou achando que tinha, mas agora não vale mais nada? Não, e tanto aconteceu que eram 5 telas, as outras 4 ficaram como obra do zoológico, não puderam mais ser vendidas, né? Mas essa uma foi vendida bem, assim, $800, uma coisa assim. Pois é. Teve a exposição do próprio Google, uns anos atrás, feitos com obras por inteligência artificial. Tem a discussão hoje sobre patentes, se a inteligência artificial pode ser ou não inventor da obra. Tem até uma resolução recentíssima da IPPI sobre a questão. É um mundo novo, né? Assim, é muito complicado. E é um mundo colaborativo. A Rafaela está comentando que teve uma decisão na Índia reconhecendo uma inteligência artificial como autor do software. E, se eu não me engano, essa semana também eu vi alguma coisa que reconheceram na Austrália ou na África do Sul como autor, titular de patente. Eu ouvi também, Isabela, acho que na África do Sul. Eu não me aprofundei, mas eu li. Eu estou com pena do Lucas Kiru, que vai apresentar a inteligência artificial para a gente. Vai ter que atualizar. Vai ter que se preparar para uma banca. A apresentação essa semana, já vai ter que mandar outra na semana que vem. Pois é. Eu vou ter que fechar aqui meu microfone, que chegou a feira aqui, tá? Mas vocês fiquem à vontade. 11h30, Ana Paula começa. Combinado? Combinadíssimo. Se tiverem mais alguma dúvida, estou aqui, gente. Estou tentando ler do chat. Maria, eu fiz uma pergunta no chat sobre os limites da utilização de pequeno trecho. Eu sei que tem o artigo 46, né, da Lei de Direitos Autorais, que
tira isso, a utilização, como uma infração, mas eu queria saber quais são os limites, porque, por exemplo, o exemplo que eu dei no chat foi se eu utilizo uma frase de uma música muito famosa para fazer propaganda de, sei lá, um produto que eu quero vender, seja, não sei, uma roupa, qualquer produto. Isso é permitido? Sim. Então, a dificuldade aí é justamente como eu falei, nos pequenos trechos, é entender o que seria pequeno trecho, né? Porque isso tem respostas diferentes na jurisprudência. Mas você poderia pensar se encaixaria na exceção da paródia. Por exemplo, se você está usando a reprodução idêntica a intenção seria reproduzir a frase idêntica. É isso? Isso. Sim. Eu não sei te dizer exatamente qual é o grau de segurança disso, porque, como eu te falei, não existe uma resposta que esteja consolidada ou segura em relação a isso. Vai implicar um risco, sim, mas, ao mesmo tempo, é interessante, de repente, se for um meio acessível, você buscar licenciar ou uma autorização do autor, relatando que é unicamente para uma frase. Enfim, pode ser útil. Rafael, você queria falar? Não, tem um caso que acho que terminou em acordo, tá? Era uma empresa de roupa cuja marca é um pica-pau, e ele usou a frase, vou falar aqui, gente, desculpa aos ouvidos sensíveis, o meu pica-pau te ama, que é uma frase de um funk, só com uma parte dela, né? Enfim, acho que houve uma disputa e acho que terminou em acordo, mas era isso, era o uso de uma frase, né, numa camisa, enfim. Mas seria interessante ver como é que o judiciário ia se debruçar sobre isso, né? Enfim. Obrigada pelas respostas, gente. Ajudaram bastante. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, ainda dá tempo? Sim. Queria aproveitar o ensejo aí da pergunta anterior. Eu fiz no chat também uma pergunta sobre os parâmetros para análise, né, desses pequenos trechos, porque realmente a gente não tem, né, são critérios subjetivos ainda, né? Então, assim, na prática, eu não sei se você já enfrentou alguma situação assim, mas na prática, como que você faz essa avaliação para entender o que é pequeno trecho e o que não é pequeno trecho? Até porque esse exemplo que a colega deu agora na última pergunta, eu particularmente, né, entendo que, por exemplo, se você usa uma frase de uma música, ela é considerada um pequeno trecho, mas se for uma frase do refrão dessa música, que é o que dá, né, a diferenciação ali, eventualmente, eu entendo que não possa ser usado. Mas, assim, para mim é muito objetivo, sabe? Eu só queria fazer essa provocação para entender um pouco mais como vocês se posicionam nesse sentido. Perfeito. Obrigada, Mariana, pela tua pergunta. Bem, a gente está estabelecido aqui que não vai vir uma resposta contundente sobre o que é pequenos trechos. Isso é uma coisa que a gente está debatendo desde 98, quando essa lei apareceu. Mas tem a Maristela Basso, né, que eu acho que vocês conhecem. Ela tem um estudo sobre como os limites presentes na Lei de Direitos Autorais eles estariam submetidos à regra dos 3 passos, que eu acho que vocês também estão familiarizados, né? E aí, não necessariamente isso te daria segurança para usar uma frase que seja, mas isso te daria pano para manga argumentativo de fazer uma análise com relação à regra dos 3 passos
nos pequenos trechos. Pode ser útil no caso concreto. Sim, legal. Obrigada, viu, Maria Clara? Que nada, Mariana. Eu sei que eu não consegui responder o que você precisava, que é quanto é pequenos trechos. Mas a gente realmente Mas não tem resposta, né? realmente não tem uma resposta mesmo, né? Era mais para entender um pouquinho melhor. Às vezes você já leu alguma outra coisa, né? Tem algum critério visto de fora, enfim. Mas é legal. Obrigada, viu? E esse artigo da professora Maristela, inclusive eu posso colocá-la na área do professor, alguns materiais sobre isso, né? E só para jogar o uma teu lenha na microfone está fogueira... desligado, Bela. Eu vou passar já para a Ana Paula, que ela precisa começar, que ela está com um tempo meio apertado. Mas, olha, super obrigada, Maria Clara. Como sempre, arrasou. Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Ana? Ana Paula, está aí? Oi, estou aqui. Eu consigo só compartilhar a tela quando a Maria Clara tira. Isso, né? Foi? Parou? Aí? Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui se eu coloco no... Mas a gente não está vendo mal da apresentação, Ana. Pois, agora foi. Deixa eu só deixar o chat aqui do lado. Bem, vamos ver assim, eu tenho duas telas. Vocês estão vendo a apresentação, né? Show. Então, eu vou falar sobre NFTs, né? Esse desafio que a gente não consegue entender muito bem o que são os NFTs. Agradeço a Isabela, agradeço ao Aipo, o Graça Aranha, né? Por mais esse convite. É sempre um prazer estar podendo expor. Junto com outros colegas, né? Eu e o Rafael, a gente já fez alguma exposição juntas a respeito das lives, né? Que super bombou. Eu brinco que é o vídeo mais assistido do canal da BAP, é a nossa live. E nesse desafio, né, de também manter aí a peteca sem deixar ela cair, sexta-feira, a última palestra, tentando transformar esse tema um pouco mais palatável, que, como eu falei, algumas pessoas têm dificuldade, né, para entender. Então, calma aí. Fazer uma breve apresentação sobre mim. Eu sou advogada, formada pela Federal de Santa Catarina, sou especialista em propriedade intelectual, direito do entretenimento e mídia pela Escola Superior de Advocacia aqui de São Paulo. Atuo já há 5 anos na área de direitos autorais, com mais ênfase em audiovisual, TV e entretenimento na internet, né? Como comentei, já trabalhei na Condzilla, inclusive essa foto é de quando eu trabalhava lá, fui head do jurídico, e a gente tinha desafios diários, assim, porque é justamente alinhar essa questão de conhecimento de propriedade intelectual, direitos autorais, com o dia a dia de uma produção de audiovisual na internet. Então, começando com essa questão dos NFTs, né, eu queria trazer essa notícia, que é uma das mais recentes, que abalou principalmente os profissionais da área de direitos autorais, que foi a queima de uma obra do Picasso, e aí essa queima que transformaram num NFT, né? Eu vou passar aqui só rapidinho o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo...
Eu separei alguns sites aqui. Vocês estão vendo a... Ai, nossa, fica bem na... Sim. Aqui é rapidinho, só uns trechinhos do vídeo para... Aqui, então, é a obra, né, que eles foram queimar, no caso. E aí eles queriam fazer meio que um protesto com relação à censura, né, aquela questão da queima dos livros que a gente via antigamente. Então, né, formaram aqui uma mini lareira externa, queimaram a obra. Queimaram a obra, né? Foi queimada ali e tal. E é isso, e esse é o INFT. Por que o pessoal da nossa área ficou chocado? Porque como assim você vai queimar uma obra, né? E os direitos morais de autor, como que fica? E aí, como eu comentei, essa questão da queima foi para, assim, meio que um protesto com relação à censura, etc. Mas eu acho assim, toda vez que eu vejo alguém falando de NFT ou querendo tentar entender, a gente vai muito pelo viés, né? Eu vejo juristas, né, comentando sobre essa questão dos NFTs. Mas eu acho que a gente devia dar alguns passos para trás para poder entender, né, o que é valor, o que é preço e o que é escassez, principalmente nesse ambiente de moedas digitais, de bitcoins, para daí a gente conseguir visualizar o porquê dos NFTs, né? Eu sempre me indago das coisas. Por que existe propriedade intelectual? Por que existe direitos autorais? E aí, quando eu fui me indagar por que existem os NFTs, da onde eles vieram, qual que é a proposta, muito mais do que entender a tecnologia por trás, né? Eu acho que a gente tem que ter 3 pontos bem claros, que é o que é valor, o que é preço e o que é escassez, né? Teoria da escassez. Então, preço é o que a gente paga, né? O que a gente consegue colocar em algo visível, né? Material, do que vale alguma coisa, né? Então, por exemplo, vocês estão fazendo um curso que, enfim, um exemplo, né? O preço para não estudantes era R$500. Né, o nosso Summer School aqui. Mas quanto de valor que isso está agregando para vocês? Né? Quantos profissionais vocês estão conseguindo conhecer, colegas aqui, alunos? Então, assim, o que vocês fariam com R$500, né, em termos de produto? Né? Nem um celular você consegue comprar com R$500. Né? Hoje em dia, com 1 milhão de câmeras e tal. Então, ter bem claro que nem sempre o preço de algo é, de fato, o valor que ele está agregando, né? Que ele tem contido nele. Gente, não sei por que está mexendo sozinho aqui. Então, ter bem claro essa questão de sistema de preço, valor e teoria da escassez. A teoria da escassez, ela diz basicamente... Gente, está mexendo sozinho aqui, não sou eu que estou mexendo. A teoria da escassez... Gente, tá bugado. Calma aí. Por que tá assim? A teoria da escassez, ela fala que todos os recursos... Gente, tá bugado aqui, não sei... Ele tá, tipo, mudando, assim, as coisas para vocês? Tá subindo e descendo o carrinho aqui. Pois é, não tô mexendo. É a animação aí. Gente. Mas tudo bem, essa hora dá uma animada na gente também, ver uma coisa subindo na tela, né? A teoria da escassez fala que nem todos os recursos estão disponíveis para todas as pessoas, né? Então, por exemplo, um carro, por que um carro é caro? Porque se ele fosse, mas né, digamos que todas as pessoas têm necessidade de ter um carro. Mas se ele for gratuito, né? Se um carro for gratuito, a gente não vai conseguir produzir carros para todas as pessoas. Por isso que o valor dele de mercado é regulado por quanto a pessoa... Não, eu vou tirar até o mouse aqui, o óptico, de repente é isso, mas eu não estou encostando em nada, não.
o carro, ele tem o valor de mercado que ele consegue atingir é o quanto de pessoas que estão dispostas a pagar, e também com relação à necessidade das pessoas de terem um carro, né? Então, isso que vai regular o preço. Então, quanto menos pessoas precisam de carro, o valor dele baixa. E também o quanto de carro está sendo produzido. Esse valor, ele é regulado pela volatilidade de mercado, né? Um exemplo de outra coisa que existe à vontade no mercado que não tem preço, no caso, é o ar, né? A gente não precisa pagar para respirar oxigênio. Então, como existe ar para todos, o ar é gratuito, né? Por enquanto, né? Quem sabe aí no futuro. Aí, além dessa questão de sistema de preços, valor e teoria da escassez, a gente tem que ter dois outras questões que vão ajudar a gente a entender a questão dos NFTs, que um deles é a teoria da informação imperfeita ou assimétrica, que é basicamente assim, você tem um carro zero e um carro usado, né? O carro usado, o carro zero, ele tem um valor mais agregado, porque você sabe que ele provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema, né? Ele é um carro que vai ser mais funcional, né? Na proposta dele, que é fazer você se deslocar, ele não vai quebrar no meio do caminho. Agora, e hoje, o ar hoje tem o Covid, né? Que limita um pouco a gente a acessar esse tipo de recurso, tá certo. Agora, se é um carro usado, você já fica meio pé atrás, então o valor de mercado dele baixa, porque você não sabe se ele vai apresentar algum problema e tal. E aí tem um outro ponto que eu queria também ressaltar, assim, se você pega um carro usado, às vezes numa concessionária, né, num local que tem já uma reputação de mercado e tal, você está disposto a pagar um valor, né? Mas se ele tiver, tipo, na OLX, por exemplo, aí você já vai ficar pé atrás, né? Putz, o OLX, eu não conheço a pessoa, né? Então, tudo isso ela vai impactando no valor, né, daquele produto. Aí uma outra questão também que acaba afetando esse sistema de preço, valor e escassez, são as falhas de mercado, né? Então, trouxe aí dois agentes que, às vezes, quando falam alguma coisa, os preços dão uma balançada no mercado, que é o nosso presidente e o dono da Tesla, então, além dessas questões intrínsecas do produto, né, um carro, no caso, se ele está sendo vendido na OLX, se ele é usado, se ele é novo, a gente tem um impacto também das falhas de mercado, que, no caso, não é algo que saiu do produto e impactou o preço, né, ou o valor de mercado, questões externas que acabam impactando toda essa volatilidade de valor e preço e etc. Então, eu acho que a gente tem que ter bem claro esses agentes e essas teorias para daí conseguir entender a questão dos NFTs. Então, o que são os NFTs, né? É uma sigla em inglês que significa No Tangible Token, que ele é certificado pela blockchain, que a gente vê que é uma tecnologia aí que está super em alta. E aí, o que ele veio, então, para constituir? Essa questão de credibilidade e segurança, né? Que é essa questão, eu falei, do carro ser vendido na OLX ou ser vendido numa concessionária mais renomada. Então, ele veio para trazer credibilidade total para a transação, né? Tipo, você sabe que você está comprando exatamente aquilo e que não existe nenhuma imperfeição que você não está sabendo em cima daquele produto, em cima daquele serviço. Mas a gente tem que visualizar os NFTs como um item colecionável, né? Então, não que você vá, de fato, ter a propriedade, o direito patrimonial de autor daquela obra, né? É um item que você tem que visualizar ele como algo colecionável. E diferente dos criptoativos, né, do Bitcoin, do Ethereum, que são fungíveis, né? Um Bitcoin você consegue um Bitcoin você consegue transacionar por outro, né? Mas o NFT não, ele é algo único, né? Que isso que traz o valor de mercado dele.
E aí eu também queria ressaltar essa questão que, assim, o termo correto é criptoativo, né? Para Bitcoin, para Ethereum, que a gente acaba chamando de criptomoeda, porque, na verdade, moeda, né, o conceito real de moeda, ele é um ativo emitido por um órgão governamental, né? Você vê países emitindo moeda, você não vê a Microsoft, por exemplo, emitindo moeda, e ela é regulada, né? Ela tem todo um regulatório em cima de como vai ser a emissão dela e tal. E é isso a gente não vê com os criptoativos, né? Com as criptomoedas, no caso que a gente chama, mas que não é o termo correto. Então, para os NFTs, a gente tem não só obras, né, artísticas, mas a gente tem também experiências, né, às vezes, como, por exemplo, é que tudo bem que essa questão da queima do Picasso fizeram um vídeo, né, mas, por exemplo, eu tenho um cliente que uma das NFTs que ele comercializa é dar uma volta de carro com o Cacá Bueno. Você compra um NFT e essa é a experiência que você vai ter, e aí você ganha um brinde lá, uma fotografia. Aí, de fato, é uma obra artística. Ana, a gente vai andando, e aí lá no final, se você ainda não entender, aí você me faz de novo essa pergunta, tá bom? Que é assim, você está construindo ainda o conhecimento do que eu estou falando, então por isso que você não conseguiu entender ainda. E, inclusive, então, experiências, obras plásticas, memes, tweets, fizeram já até um criptoativo baseado em NFTs. Então, assim, o valor médio de mercado das NFTs, criaram um criptoativo, né, como um Bitcoin, chama Flow, que tem o lastro das NFTs. Vídeos e música também. E aí eu também queria só ressaltar uma questão que até o Sérgio Branco fala no curso de copyright lá da Harvard, né, que alguns colegas aqui já fizeram, que quando você compra uma obra, né, a questão não é só digamos que o dono da obra, o dono do NFT, não é só aquele que detém materialmente, né, o objeto, mas também aquele que tem o acesso, né? Essa questão de ter o acesso também te traz essa questão da propriedade, né, do objeto, enfim. Então, ter claro, assim, que não necessariamente, eu tenho essa garrafa, então essa garrafa é minha, mas eu tenho acesso a essa garrafa, e isso já traria o valor, né, para essa questão de ter o título da NFT. Então, eu trouxe aqui para ter um pouco mais clara essa questão da NFT. Então, assim, basicamente, o NFT é um certificado que tem como tecnologia o blockchain, que vai certificar que você detém um colecionável, né? Então, basicamente, se a gente ter em mente aquela questão do álbum de figurinhas, né? É basicamente um certificado que diz que a figurinha tal é sua, né? Mas como é um ativo digital, a maior parte das vezes, ou imaterial, você não vai ter a propriedade, tá aqui minha figurinha, né? Não necessariamente, como essa questão da experiência do Cacá Bueno, você vai vivenciar a experiência e não existe nada assim que você pegue a experiência, né? Não tem você pode fazer um vídeo, por exemplo, da experiência, mas aí é o vídeo, não é a experiência em si, né? É só retratando a experiência. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender essa questão do colecionável, né? Por que um colecionável é mais caro? Porque ele acaba se tornando algo único, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de camisas do Flamengo, né? Camisa do Flamengo, ele tem um valor X. Mas aí a camisa do Flamengo, ela tem uma assinatura do Zico, mas sabe, é uma assinatura que ela é costurada, né? Não é assinatura de fato. Então, beleza, a camisa do Flamengo tem um valor. Agora, a camisa que tem uma assinatura costurada, né, que é impressa do Zico, já tem um valor mais agregado. Só que aí você vê, por exemplo, essa camiseta aqui, que tem mais branca, que é mais branca, que é branca e tem a faixa assim na horizontal, ela de fato ela foi autografada por um jogador, né? Então isso torna ela algo único. Então você vê a diferença de preço, né? Todas as outras estão ali em volta de 90, 100, 200 reais, e essa aqui está 5 mil reais, porque torna aquele artigo algo único. E por isso que as NFTs
vieram com esses valores astronômicos, que as pessoas pensam assim, mas meu Deus, mas o que vai fazer com uma NFT? Não serve para nada, por que é tão caro? Mas é essa questão de ser algo único, que torna ela tão cara. Mas as NFTs surgiram agora? Não. As NFTs surgiram em 2017 já, com a venda desses pequenos personagens, né, pequenas figurinhas digitais que são os CryptoPunks. E já no surgimento das NFTs, elas tinham como tecnologia o blockchain e a Ethereum. E aí eu queria falar um pouco só da experiência que eu tenho com um dos nossos clientes, que eles fazem, eles têm token e têm emissão de NFTs, que é a Moz, né? Momento jabá aqui da exposição. A Moz é uma empresa eles vendem créditos de carbono, ou seja, eles incentivam projetos de reflorestamento, né, da Amazônia e tal. E aí eles fazem um tipo de cálculo de quanto de carbono está sendo neutralizado com esse projeto. E aí empresas que emitem muito carbono, por exemplo, a Gol, compram esses créditos para neutralizar o quanto de carbono elas estão emitindo, né? Então, quando você faz um voo, você emite muito gás carbônico, e aí ele, por outro lado, ele compra esses créditos que estão incentivando projetos de reflorestamento. Então, o carbono acaba sendo neutralizado. Aí eles fizeram um token, que é o MCO2, que é como se fosse uma Bitcoin, que tem como lastro esses créditos de carbono. E aí também começaram a fazer NFTs de vídeos de onça e tal, para poder incentivar a questão de preservação ambiental, e também com o Cacá Bueno, que é uma eles patrocinam também alguns projetos esportivos, e uma das NFTs que eles comercializam é, por exemplo, você dá uma volta de carro com o Cacá Bueno. Tá, mas eu não entendi. Os NFTs, eu estou sabendo que eles emitem eles consomem muitos recursos naturais, né? A gente sabe que o Bitcoin consome muita energia, muita internet e tal. Não entendi, porque, tipo, né, se a Moz faz neutralização de carbono, não faz muito sentido, não parece ser muito coerente. Mas é que tá. A proposta deles é justamente fazer um NFT que seja neutralizado por ele mesmo, entendeu? Ele vai consumir, mas aí ele já, como a proposta da empresa é neutralizar carbono, a própria emissão do NFT já é neutralizada pela própria empresa. Aí eu queria trazer um exemplo aqui do NBA, aí eu vou mostrar na prática como que funciona a plataforma do NBA, que ele faz essa comercialização de NFTs. Eu só não vou conseguir acompanhar o chat, porque como o nosso tempo está reduzido, eu preciso dar uma corrida, tá? Depois a Ida faz um apanhado aí das perguntas. Eu vou mostrar aqui como que funciona, né, aqui a plataforma da NBA. Vocês estão vendo a minha tela, né, com a coisa do NBA aqui aberto? Com a página? Show. Então, Então, esse NBA Top Shot é basicamente uma comunidade de colecionadores de NFTs que a NBA emitiu, né? Então, vou aqui na comunidade, né? Você pode comprar as NFTs e aí você entra na comunidade dos colecionadores, né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no perfil de um colecionador. E aí tem aqui o que ele já comprou de NFT, né? Então, aqui ele comprou esse NFT aqui do Bobby Portis, por exemplo, que é um lance de basquete que ele gostou muito e ele comprou, e o lance de basquete é esse. E aí fala um pouco do histórico, né? O que aconteceu, como é que foi esse ponto, quando que foi, né? Quando que foi feita essa cesta. E aparece também aqui o preço, né, de quanto que está valendo esse NFT no mercado e quantas pessoas também possuem esse NFT.
Deixa eu ver se tem aqui. Ué, não estou conseguindo entrar. Porque ele pode, né? Ó, aqui, ó, tem outras 379 NFTs que estão sendo vendidas por colecionadores, né? Você pode deter NFT ou tentar vender. Então, aqui, ó, tem o preço mínimo, nela que é $6, e o preço máximo que é $357, né? Depois, se vocês quiserem, eu mando o link, tá? Dessa questão da NBA, dessa comunidade de NFTs. Então, hoje, o que a gente tem que ter mais importante, assim, à nossa vista, com relação aos NFTs? Eles vieram para essa questão de suprir essa falha de mercado, então, trazer autenticidade de titularidade do NFT, tá? Segurança de anterioridade, então, no caso de obras artísticas, né? Então, é um ponto relevante para autenticidade de anterioridade, mas não necessariamente de autoria, né? A gente já viu alguns casos de terem feito NFTs e, na verdade, o titular, né? O titular dos direitos autorais não era, de fato, aquela pessoa, então não vai suprir essa lacuna com relação à autoria. O baixo custo, né? Não necessariamente ambiental, mas o baixo custo de valor mesmo, né? De preço. E ter, claro, a questão de produção de NFTs com relação a Creative Commons, né? Que você tem que respeitar, por exemplo, as licenças, né? Originárias para emissão de um NFT em cima de uma obra artística que está disponível por Creative Commons. E aí eu acho que o mais importante não é o que a gente consegue responder hoje, mas é o que a gente pode pensar criticamente com relação a perguntas olhando para o amanhã, né? Eu acho que todo profissional de direito ou trabalha com resolução de conflitos humanos ou mitigação de riscos, né? Então, não só entender o que é o NFT hoje, mas o que ele pode gerar no amanhã, né? Então, por exemplo, até foi algo que eu e a Isa, a gente andou comentando, questões tributárias envolvendo comercialização de NFTs, como que a gente pode responder essas perguntas, né? Não sou tributarista, mas é algo que a gente precisa estar atento. A questão de direito de sequência para NFTs únicos, né? E também se o artista, ou no caso ali do NBA, né, foi feito o NFT em cima de um lance de basquete, será que não seria justo o atleta que está envolvido naquele NFT ganhar algum tipo de royalty em cada transação que da venda desse NFT na cadeia, né? O direito patrimonial de autor, né, ele não é, assim, o que a gente tem visto até agora, ele não está sendo atingido com relação à emissão dos NFTs, mas será que não poderia, né, tipo, a emissora de televisão que fez o vídeo do lance da NBA, não deveria talvez ganhar algo em cima, né, da comercialização? A jurisdição, né? Você emite um NFT na Europa, ele é comprado no Brasil, e o artista que fez a obra que está sendo comercializada ali pelo certificado do NFT da China. E aí se descobre que, na verdade, o autor originário é da Austrália. Onde que vai ser resolvida essa questão, né? Porque agora que com a internet a gente está totalmente sem fronteiras, como seria resolvido se a autoria tivesse equivocada, né? Num caso assim. Então, ter claro, agora acho que é o momento da Ana pensar, que o NFT, na verdade, é como se fosse um cartório digital, né? Que é um certificado que você detém um colecionável. Então, você ter aquela sua visão de cartório, né, de registro e tal, de autenticidade, que vai vir um carimbinho, só que ele é completamente à prova de falhas, o certificado, né? Não estou dizendo que o que ele está certificando é a prova de falhas, né? Principalmente relacionada à questão de autoria e etc. E também até
com essa questão de Bitcoin, né? Eu acho que até o Banco Central ele estava fazendo algumas parcerias com essas plataformas de criptoativos, porque agora com a digitalização da vida, como é que você vai penhorar, né? Num processo judicial, como você vai penhorar um NFT? Né? Como é que o juiz vai mandar, não, penhora aí o NFT do NBA que vale milhões e vai pagar a dívida aqui da empresa que a gente tá julgando, né? Enfim, era isso, assim, pouco tempo, né? Tive que dar um panorama mais geral. Queria só falar essa frase que eu achei interessante do Damien Hirst, que foi um artista que estava comercializando NFTs de obras dele, que é: sim, estou forçando as pessoas a fazerem uma escolha, mas o comprador sempre tem uma escolha, não é só onde está o valor, mas também onde está o prazer. Que eu acho que é isso, o nosso consumo é muito baseado em experiência, né? Em sensações. Então, ter claro isso para a gente poder entender a questão dos NFTs. É isso, ó, Isa, meia hora, deu certinho. Nossa, conseguiu correr. Quando a gente bolou o programa, eu pensei que meia hora dava, né? Chegava para falar de NFT, mas depois a própria BPI acabou de fazer um curso sobre NFTs com a coordenação da Thaís Capito, que foi eu acho que de 16 horas. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu botei a Ana Paula, gente? Super obrigada, acho que você conseguiu esclarecer dúvidas, né? Claro, vão ter muitas outras dúvidas, né? Como a própria Ana Paula falou, NFT é um tema muito recente, principalmente no Brasil, né? Eu acho que nos Estados Unidos já teve algum tipo de decisões nesse sentido, mas aqui no Brasil ainda está muito recente, então a gente ainda vai ter muitas questões aí para serem discutidas, né? A própria questão das bitcoins, como é que chama isso? Das criptomoedas, também, né, a gente ainda tem muitos questionamentos, por exemplo, na China parece que é proibido fazer esse tipo de mineração, então ainda tem uns conflitos internacionais, né, com relação às criptomoedas, que são a moeda utilizada para comprar NFTs. Uma coisa que eu não sei se a Ana Paula deixou claro é que você não pode comprar um NFT com dinheiro comum, com um Pix, tem que ser através de... Então, primeiro você tem que comprar uma Ethereum, uma Bitcoin, alguma coisa, para daí poder fazer uma compra de um NFT. Mas achei que foi muito bacana, eu acho que, não sei, alguém tem alguma dúvida? A Ana Verena estava perguntando o que era, não sei se ficou claro para ela. Alguns criptoativos você não consegue comprar direto, né? Por exemplo, assim, a Bitcoin você consegue comprar com real, né? Você põe um real lá na plataforma e consegue comprar com real. Mas, às vezes, nem todo o criptoativo você consegue comprar direto da conversão da moeda originária que você possui. Às vezes, você tem que transformar em outra coisa, né? Por exemplo, o AXS, que é um outro criptoativo, você não consegue comprar direto com real. Você tem que transformar ele em Bitcoin, um Ethereum, para daí transformar pro AXS. As NFTs também são assim. Mas aqui, como eu estava vendo nessa do NBA, não sei, porque o preço está em dólar, eu acho que essa questão já foi superada, talvez. Eu não fiz ainda um teste, né? Eu queria comprar um NFT para fazer o teste na prática, como foi nas lives também. Eu vou fazer uma live para ver como é que fazia as lives, que é só assim que eu aprendo de fato fazendo. Mas eu não achei nenhuma assim muito barata. Agora, por acaso, eu abri e vi uma que tinha por $3, até fiquei interessada, acho que vou comprar aqui o NFT do NFT. Fazer um unboxing de um NFT, né? Se for boa! Queria dar um exemplo. Aí eu conto para vocês, gente, porque a gente tem um grupinho no WhatsApp sobre NFT. Eu falei, gente, alguém aqui já comprou NFT? Ninguém tinha comprado. Então, assim, que vergonha nacional desses advogados, né? E eu tô me incluindo nisso. E a gente não comprou um NFT para saber como é comprar um NFT. Eu, no meu Instagram, eu tenho muitos artistas visuais, por alguma casualidade, eles gostam de mim. E aí teve uma que me perguntou, mas como é que eu converto? Eu falei, não faço a menor ideia. Aí comecei a jogar umas plataformas assim, e ela começou a tentar. Ela falou, essa dá e tal. Acho que ela conseguiu converter uns 2 ou 3, eu vou falar com ela depois. Mas você tem dos dois lados, né? Você tem a pessoa interessada em comprar, você tem a pessoa interessada em vender e você tem o governo, o Estado no meio também, que está interessado em tributar, né? Então, eu acho que tem muitas questões aí para serem discutidas, mas eu acho que até, inclusive, essa incineração do Picasso mostrou que as NFTs elas chegaram para ficar, não é uma modinha.
Pode ser uma bolha agora, eu imagino que daqui a 3, 4 anos não vai ter venda de NFT por 4 milhões de dólares de meme de internet, né? Claro, tem esse tipo de... Até porque não existe tributação, não existe declaração, então ainda tem muita coisa para ser regularizada, né? Mas eu acho que no momento que isso acontecer, vai ficar de qualquer forma. O Gustavo Martins de Almeida, que vai dar aula para vocês na sexta-feira, ele fez uma... Eu não sei se vocês conhecem o ITS, que é o instituto que o Sérgio Branco é diretor. Eles têm umas séries de encontros que são transmitidos pelo YouTube, que são chamados varandas. Então, eles fizeram uma varanda sobre NFTs com... como é que se chama? Ó, o Gustavo aqui. O próprio Gustavo aqui falando. Então, nessa varanda, ele mostrou, ele converteu um NFT da sobrinha dele, que é uma graça, né? A menina, ela é uma artista visual, ela é autista também, ela faz umas coisas lindas, vale a pena seguir ela também. E ele converteu, e daí ele mostrou como é que isso foi feito. Então, eu acho que vale a pena também, é interessante vocês verem também essa... Joga no YouTube, Varandas, ITS e NFTs, eu acho que deve aparecer também. E, claro, tem o curso, né, para quem quiser se estender também, o próprio curso do ITS, que vai começar na segunda quinzena de agosto, e que vai ter o Gustavo, que vai ter o Sérgio Branco também, então vai ser de excelente qualidade. Eu espero que a Ana Paula também possa dar uma palhinha lá, dar uma participação. Bem, gente, fico à disposição aí para, né? A Isa já passou. Posso dar um exemplo, Ana Paula? Oi, claro. Então, tem um jogo que acho que o pessoal aí conhece, que chama Counter-Strike, que é surreal, assim. Eu joguei um tempo atrás, assim, e o pessoal gasta um dinheiro absurdo para comprar itens para você deixar o seu personagem mais bonito, ou você compra um adesivo para você colocar na sua arma, ou você compra uma faca nova. E assim, o pessoal paga um preço assim, 10 mil reais num negócio que não é para você jogar, não é tangível, você vai pegar o negócio. Skin, né? É surreal assim, que o pessoal gasta dinheiro com que você não vai fazer nada, é algo virtual, né? Digamos assim. É isso que eu falo, a gente tem que ter claro essa questão de escassez, sistema de preços e valor, né? Porque senão a gente fica preso nisso, de tipo, mas para que a pessoa vai querer isso, né? A gente fica preso na funcionalidade e não no prazer que a pessoa está tendo em comprar aquilo, né? Que é isso que acaba movendo as relações de consumo hoje. É o prazer que você vai ter em dar uma volta com o Cacá Bueno, né? O que eu vou fazer com uma volta com o Cacá Bueno? Nada, mas o cara tem prazer, né? O cara que é fã de basquete, o prazer que ele tem em ter um colecionável do NBA, né? Quando que ele... Às vezes um artigo físico da NBA, por ter a marca envolvida e tal, é muito mais caro, né? É uma forma até de ainda não, porque é um pouco caro, mas de repente democratizar, né? A pessoa ter a experiência de ter algo da NBA, mas um preço muito mais acessível do que comprar uma camiseta de uma equipe, etc. Sim, e eles fazem igual uma bolsa de valor. Se todo mundo quer, o preço vai lá para cima. Exatamente. É algo muito estranho. Normalmente leilão, né? Como se fosse um leilão. A Mariana está perguntando se tem tempo de fazer uma pergunta. Como é que você está de tempo, Claro. Paula? Não, pode... Tô disponível. Obrigada, é rapidinho, eu prometo. Ana Paula, antes de tudo, parabéns pela exposição e por aceitar esse desafio, porque é realmente um desafio falar de NFT, né? Adorei suas provocações no final. A minha pergunta, eu gostaria de ver qual que é o seu posicionamento. Eu li recentemente um texto que fala sobre o que nós compramos de fato quando compramos uma NFT, né? Um NFT. Então, o que a gente tem quando a gente compra um NFT? É uma certificação de um dado digital? O que eu posso fazer com isso, né, de fato? E supondo que eu adquira um NFT único, que é uma obra de arte, por exemplo, o que eu vou poder fazer com aquilo? Eu posso reproduzir? Eu posso revender? Como que a gente vai operacionalizar isso numa plataforma, né? Porque é uma natureza jurídica de direito autoral, interpretada restritivamente, então eu preciso necessariamente dar autorização, né? Transferir direitos ou licenciar, enfim. Então, assim, são várias provocações, na verdade, né? Gostaria de ver o seu posicionamento. É bem pertinente, Mariana, a sua
pergunta, porque acredito que ainda não está claro, né, para várias pessoas, mas se você fazer uma analogia com um item colecionável, tá? Então, é porque agora, como a vida digitalizou, fica mais difícil a gente visualizar, né? Mas, por exemplo, quando você comprava uma fita VHS, né, do Titanic, você adquiria um exemplar. Você não está adquirindo a obra Titanic, entendeu? Você está adquirindo um VHS do Titanic. Isso não vai te dar o direito de, eu vou botar agora no YouTube, agora tem YouTube, eu vou botar o Titanic no YouTube, vou botar o Titanic no Netflix, né? Você comprou um exemplar daquilo. Claro, o NFT ele pode ser o único, né? Ter só um titular. O NFT é o certificado que diz que aquele titular é o detentor do exemplar, no caso, né? Se você fazer uma analogia com materialidade. Então, por isso que eu quis trazer essa questão do álbum de figurinhas, né? Engraçado que na época a gente não se perguntava sobre isso, né? Eu acho que isso é um pouco da digitalização da vida, assim, de ficar... Eu acho que na época do álbum de figurinhas, nenhum advogado de direito autoral devia perguntar, tipo, nossa, será que a pessoa pode pegar a figurinha, né, a foto e colocar num filme, enfim. Você vê como essas questões são muito atuais, apesar de já existirem antes, né? A questão de você reproduzir uma figurinha, já poderia existir essa dúvida, né, no passado. Mas acredito que não. Tipo, se você tem um NFT, isso não te dá o direito de você, né, o NFT, sei lá, de uma música, você sincronizar num filme, porque, na verdade, você não está adquirindo os direitos patrimoniais, né, ou morais, enfim, de autor. É só um certificado que você detém um exemplar daquela obra. Né? Eu acredito que seja assim, né? Se alguém tiver algum posicionamento diferente, claro, a gente está aqui construindo conhecimento. Perfeito, Ana Paula, obrigada. Foi bem esclarecedora a sua fala. Eu concordo com você. Acho que está tendo perguntas aqui no chat. A Daniele está fazendo uma pergunta para a Jaqueline, não estou entendendo. Os músicos recebem ao negociar a obra e depois eles não receberão mais nada pelas execuções. Mas quem adquiriu a obra com NFT? Deixa eu ver aqui em cima se teve algum comentário da Jaqueline. Na música, é mercado de capitais, sem tirar nem pôr, possibilitando adquirente ganhos em cadeia. Acho que é melhor vocês conversarem aqui entre vocês. Não, acho que está rolando um chat paralelo aqui, desculpa. Mas então tá, gente, ó, qualquer coisa aí tô à disposição, né? Podem me mandar inbox, e-mail. Nosso e-mail também instável aí, eu tô organizando algumas coisas. Mas é isso, então. Obrigada, Isabela, obrigada, Waipo. Perfeito, Ana Paula. E a Ana Paula, ela está assistindo, ela é reincidente, Ana Paula, também. Esse é o segundo Summer School dela, ela teve na primeira edição, e agora está fazendo de novo, né? Gostou? Então, ela não é de novo, o que eu fiz era geral e era presencial, é diferente. É verdade, é outro, só o nome que ficou o mesmo, né? E alguns palestrantes. Então, qualquer dúvida, ela está por aqui também, né? Vocês podem mandar um direct para ela no chat também, eu acho que ela está participando de todas as aulas. Então, olha, eu acho que encerramos com chave de ouro essa semana, e eu acho que o próximo Summer School que eu fizer vai ter 4 semanas, gente, porque está muito bom. Super obrigada, Rafa, Ana Paula, Maria Clara. Sabia que o dia de hoje ia ser incrível, mas foi mais até do que eu imaginei. Super obrigada. E segunda-feira a gente começa, então, às 9h em ponto, né, com o Igor Valério. Ele vai falar sobre obras coletivas e obras audiovisuais. E depois o Vitor Drummond, que também tem prestigiado a gente, né, está participando de algumas palestras. Não sei, acho que ele não está aqui hoje. Vai falar também do direito dos intérpretes, né, dos direitos conexos. Ele detesta essa palavra, já vou avisando, tá? Dos direitos dos atores e dos executantes, né, intérpretes em geral, em obras audiovisuais. Então, vou pedir também para vocês responderem o questionário, isso é muito importante para a gente inclusive distribui com os palestrantes, né, as respostas sobre cada uma, até para eles se aperfeiçoarem também. E bom fim de semana, e qualquer dúvida a gente vai se falando no chat do WhatsApp, então. Tchau, obrigado. Obrigada. Excelente semana para todo mundo.